Graça e paz a todos, irmãos. Quero iniciar cantando algumas canções para louvarmos a Deus em espírito e em verdade. A começar em mim, quebra corações. Quebra corações, para que sejamos todos um, como tu és em nós, a começar em mim. Quebra corações, para que sejamos todos um, como tu és em nós. Onde há frieza, que haja amor, onde há ódio, perdão, para que teu corpo cresça assim, como a perfeição, a começar em mim. Quebra corações, para que sejamos todos um, como tu és em nós. Louvado seja Deus. Estava cantando aqui, vamos cantar mais uma vez para você relembrar esse cântico. A começar em mim, quebra corações, para que sejamos todos um, como tu és em nós, a começar em mim. Quebra corações, para que sejamos todos um, como tu és em nós. Onde há frieza, que haja amor, onde há ódio, perdão, para que teu corpo cresça assim, como a perfeição, a começar em mim. Quebra corações, para que sejamos todos um, como tu és em nós. Amém. O Senhor Jesus disse que quem põe a mão no arado não pode olhar para trás. E a nossa vida precisa ter esse caráter de sempre voltar para Deus em arrependimento e fé, amor, e buscar o Senhor. Então, vamos buscar Deus em oração. Ore comigo, por favor. Graças te rendemos, Senhor, pela tua graça, pelo teu amor, pela tua bondade. Nos lembramos dos mais pobres, ó Deus, daqueles que estão sofrendo. Permita que nós possamos ajudar e estender a mão para aquele que necessita. Que nós possamos também aprender a perdoar. Quebra os nossos corações com a tua palavra, com a tua graça. Nos ensine, ó Deus, a andar libertos em Cristo Jesus, sem nenhuma amarra e sem nenhum pecado que possa nos prender neste mundo. Te agradecemos pelo perdão e pelo amor de Cristo por nós. Em nome de Jesus. Amém. Queridos, eu quero cantar outro cântico com vocês. Canta ao povo de Deus reunido aqui. Vou tentar cantar, né?
Senhor, o nosso louvor, que entoamos de coração, a nossa alma alegre está. Tu és a razão deste cantar, canta o povo de Deus, reunido aqui, glorifica Jesus, o Rei, canta o povo de Deus, reunido aqui, glorifica Jesus, o Rei. Ele é o nosso Rei. Mais uma vez. Escuta, Senhor, o nosso louvor, que entoamos de coração, a nossa alma alegre está. Tu és a razão deste cantar, canta o povo de Deus, reunido aqui, glorifica Jesus, o Rei, canta o povo de Deus, reunido aqui, glorifica Jesus, o Rei. Ele é o Rei, Ele é o Rei. Amém. Eu quero cantar esse hino, Espírito do Trino Deus. É o hino de número 86 do nosso inário. Acho que eu vou tirar um pouquinho mais alto. Espírito do Trino Deus, opera em nós. Espírito do Trino Deus, opera em nós. Quebranta-nos, consola-nos, transborda-nos, transborda-nos. Espírito do Trino Deus, opera em nós. Espírito do Trino Deus, opera em nós. Espírito do Trino Deus, opera em nós. Quebranta-nos, consola-nos, transforma-nos, transborda-nos. Espírito do Trino Deus, opera em nós. Amém. Amém. Que o Espírito do Trino Deus, Pai, Filho e Espírito Santo, nos encha com a sua palavra. Eu quero cantar um cântico, queridos. Eu não coloquei ele aqui para vocês, mas os irmãos podem nos acompanhar ouvindo, né? Quem tem posto a mão no arado não pode mais olhar para trás.
terra, faz do teu trabalho tua guerra. Quem em Cristo põe a vida, não pode mais olhar para trás, pois quem ao mestre deu a mão, trabalho certo e perto tem serviço e profissão. Prega a palavra, ensina ao teu redor, mostra em tua vida, faz das boas novas tua linda. Tem posto a mão no arado, não pode olhar para trás. Quem em Cristo põe a vida, não pode olhar para trás. Tem posto a mão no arado, não pode olhar para trás. Em Cristo põe a vida. Deus abençoe a todos. Vamos estudar a palavra. Queria convidar você a abrir a palavra de Deus em Atos capítulo 15. Atos capítulo 15. Eu vou ler alguns versos e você pode acompanhar aí o estudo. Se você está no Facebook, você tem que apenas me ouvir. Eu não consigo colocar os dois. Mas depois a gente publica aí para você acompanhar. Eu quero falar hoje sobre a ruptura da igreja cristã com o judaísmo. O primeiro concílio de Jerusalém aconteceu, uma divisão de águas, em que encerra a visão de Israel e começa, num certo sentido, a liberdade da igreja. Isso não foi muito fácil para os primeiros cristãos, mas eu quero ler aqui para vocês alguns versos de 1 a 5 e você pode me acompanhar aí aonde você está. Alguns indivíduos que desceram da Judéia ensinavam aos irmãos: se não vos circuncidardes, segundo o costume de Moisés, não podeis ser salvos. Tendo havido da parte de Paulo e Barnabé contenda e não pequena discussão com eles, resolveram que esses dois e alguns outros dentre eles subissem a Jerusalém aos apóstolos e presbíteros com o propósito, com respeito a essa questão. Enviados, pois, e até certo ponto acompanhados pela igreja, atravessaram as províncias da Fenícia e Samaria e, narrando a conversão dos gentios, causaram grande alegria a todos os irmãos. Tendo eles chegado a Jerusalém, foram bem recebidos pela igreja, pelos apóstolos e pelos presbíteros, e relataram tudo o que Deus fizera com eles. Insurgiram-se, entretanto, alguns da seita dos fariseus que haviam crido, dizendo: é necessário circuncidá-los e determinar-lhes que observem a lei de Moisés. Antes de nós continuarmos, queridos, eu quero trabalhar com vocês. Quando nós falamos em igreja, nós estamos falando a respeito de sistemas de governo. Como que a Bíblia apresenta um sistema de governo que seja razoável,
Eu quero colocar aqui algumas mídias aqui para os irmãos no YouTube. Os concílios da igreja, e esse aqui foi o primeiro deles, são uma espécie de instituição colocadas por Deus, e isso é bíblico, para promover a paz e a saúde espiritual do povo de Deus. Às vezes algumas pessoas perguntam assim, por que que o conselho se reúne da igreja? Que são os presbíteros e o pastor. É para liderar, é para tomar a frente, porque vocês escolheram presbíteros e diáconos e escolheram também o pastor para liderar a igreja. Mas eu quero dizer para vocês que na igreja que nós temos o conselho, nós temos o presbitério, que é uma reunião de presbíteros maior, o sínodo, que é uma reunião maior ainda, que abrange uma região mais ampla, e o Supremo Concílio, que abrange a igreja toda do Brasil. Eu não estou aqui para falar do presbiterianismo, mas só para você entender um pouco como é que funciona esse sistema que nós temos. Eu quero mudar aqui para vocês entenderem alguns modelos de igrejas que existem hoje nos nossos dias. Em primeiro lugar, existe um modelo de igreja episcopal. Esse modelo se desenvolveu a partir do segundo século. E aí a pergunta é, quem é o bispo maior? E eu, antes de falar sobre isso no primeiro concílio que nós vamos examinar aqui, não tem ninguém maior. Pedro tinha a primazia, mas ele não era melhor e tinha regalias maiores do que os outros presbíteros e pastores ali presentes. E nós vamos ver isso. Só no sétimo século, em 606 depois de Cristo, que Bonifácio III se autodeclarou papa. E sem nenhum preconceito contra esse modelo da Igreja Católica, mas é diferente esse sistema do que nós estamos vendo na Escritura. E eu quero mostrar ainda que esse modelo episcopal, hoje, ele é acompanhado das igrejas anglicana da Inglaterra, também conhecida como igreja episcopal. Ele é uma pirâmide, você pode ver, tem alguém maior, depois vem um subalterno e assim, hierarquicamente, vai se trabalhando hierarquias. E se nós olharmos, por exemplo, o modelo que existe em 1 Timóteo capítulo 3, o episcopo, que é aquele que deve reger a igreja, ele é extraído do povo de Deus, e ele é alguém que tem mais experiência. A ideia é alguém que seja mais experimentado, alguém que estudou, que se preparou para ser aquele que vai liderar a igreja. Então, para a liderança da igreja não pode ser qualquer pessoa. Precisa estar preparado até para estar. Então, a igreja cristã primitiva tinha esse foco porque eles estavam tentando mostrar que havia dentro das igrejas uma tendência e um problema. E como nós estamos estudando esse texto de Atos capítulo 15, nós temos aqui uma ideia de que eles estavam discutindo se deveria circuncidar, como o regime antigo, ou não. E nesse sentido, meus irmãos, eu quero destacar aqui para vocês que quando nós estamos discutindo isso, surgiu alguns modelos de igreja. Por exemplo, a igreja presbiterial, o governo de presbíteros,
colegiado nas decisões deste primeiro concílio. Então, este primeiro concílio reuniu pastores e presbíteros da igreja que estavam preocupados com determinadas coisas. Isso se desenvolveu a partir do primeiro século. Foi apenas depois, no segundo século, que eles começaram a falar de um bispo maior. Então, quando nós ouvimos, às vezes, algumas pessoas falando sobre apóstolos e bispos nos nossos dias, esse não é um modelo que a gente vê na Escritura Sagrada. Todos são iguais. Não é porque eu sou pastor e um irmão meu é presbítero, ele é melhor do que qualquer outro cristão. Não, ele está ali apenas numa posição de liderança. É só isso. E nesse sentido, se desenvolveu a partir do primeiro século, os presbíteros devem reger a igreja. E quando nós falamos presbíteros, nós temos na nossa igreja presbiteriana dois tipos de presbíteros. O presbítero docente, que sou eu, aquele que ensina, e o presbítero regente, aquele que rege a igreja. Então eu estou apenas resgatando aqui alguns pontos para que os irmãos saibam por que a gente é pastor. Eu estudei para isso, eu tive muitas classes de Bíblia. E por quê? Porque eu me preparei para ser um presbítero docente. Eu sou um presbítero da igreja, mas eu sou um presbítero que ensina. Claro que os outros presbíteros também ensinam, mas o presbítero docente geralmente é o pastor. E nesse sentido, eu quero destacar aqui, essa outra imagem aqui, que os presbiterianos ou reformados é um grupo de bispos que regem a igreja com o pastor. Então, por exemplo, as igrejas que estão aí são as igrejas presbiterianas, as igrejas batistas, as igrejas calvinistas, né? E aí nós temos um modelo em 1 Timóteo capítulo 3, que são pessoas eleitas pela igreja para reger. Então, tudo isso aqui é conjectura, só para você entender alguns aspectos. Eu quero colocar aqui que existe um outro modelo de igreja que surgiu, isso depois da Reforma Protestante, que é chamado de governo congregacional. O governo congregacional, ele é um governo destacado que trabalha a ideia de que o pastor é o centro, mas tudo se resolve numa assembleia. Então é como se fosse assim, todos os assuntos, não tem um grupo de pessoas que vão resolver, não. Se resolve isso numa congregação. Por isso o nome governo congregacional, que significa grupos que na reforma surgiram os quáqueres e o metodismo, o sistema batista, que fizeram a chamada reforma radical. Os batistas se separaram dos reformados por causa do batismo de crianças, por causa da forma do batismo, e eles introduziram a ideia de que o batismo tinha que ser por imersão. E eu quero destacar aqui para todos vocês que quando nós olhamos para isso tudo, nós começamos a pensar por que o sistema foi tão importante. Porque o sistema ele vai determinar como que a liderança vai agir nesse sentido. Então, o sistema representativo, o pastor, presbítero e bispo são ofícios dados a diferentes pessoas. Então, se você olhar aí, Atos capítulo 20, verso 17, o apóstolo Paulo estava deixando a igreja de Éfeso e ele usa justamente um texto da Escritura para mostrar como que deve ser. E ele diz assim: de Mileto mandou a Éfeso chamar os presbíteros da igreja. Então chama os presbíteros da igreja. Quem são os presbíteros? Não é meu assunto aqui, é o Concílio de Jerusalém, mas
muitas pessoas às vezes não entendem. E aí o apóstolo Paulo, no verso 28 de Atos 20, diz: atendei por vós e por todo o rebanho, sobre o qual o Espírito Santo vos constituiu bispos, para pastoreardes a igreja de Deus, a qual ele comprou com o seu próprio sangue. Em outras palavras, nós temos aqui a ideia de que o próprio Deus comprou a igreja e colocou ela sobre a mão dos presbíteros, para que os presbíteros sejam o exemplo do rebanho. As igrejas são dirigidas por conselhos de presbíteros, e nós temos o exemplo aqui em Atos capítulo 15. Eles tinham que pastorear o rebanho e administrar a igreja da melhor forma, e acima do concílio, todos são submissos à vontade desses presbíteros. Então, eu quero destacar aqui para vocês algumas coisas aqui. Que o concílio de Jerusalém, e agora eu transmito aqui para os irmãos, ele é um exemplo deste primeiro concílio que existiu na igreja. E no campo, muitas famílias se converteram. Então, o que estava acontecendo? O concílio de Jerusalém foi convocado porque houve um sucesso evangelístico de Paulo e Barnabé pregando para todas aquelas pessoas. De repente, algumas pessoas que vinham do judaísmo começaram a dizer: é importante que essas pessoas sejam batizadas, elas creram em Jesus, mas elas precisam ser circuncidadas. A circuncisão é um rito que é feito somente nos homens, no Antigo Testamento, que era o sinal de entrar na igreja. Então esse grupo estava dizendo assim, que além do batismo para entrar na igreja, eles tinham que ser circuncidados. Então houve uma discussão. Se você leu com atenção Atos capítulo 15 comigo, você deve ter percebido que, tendo havido da parte de Paulo e Barnabé contenda e não pequena discussão com eles, houve uma briga. E essa briga tinha dois lados. Paulo e Barnabé estavam dizendo: eles não precisam de circuncisão. Mas o outro lado está dizendo: não, eles precisam. E aí, como é que resolve quando tem uma briga na igreja? Eu quero dizer para você que quando tem uma briga na igreja, tem que reunir o conselho e a gente tem que buscar Deus em oração e resolver como é que resolve isso. Não pode simplesmente dois grupos começarem a brigar na igreja. Isso não é bom para ninguém. Nem para a igreja de Cristo e nem para fora da igreja de Cristo. E aí resolveram que esses dois e alguns outros dentre eles subissem a Jerusalém. Então vamos fazer o seguinte, vamos parar de brigar aqui. Eu quero que vocês vão lá até Jerusalém, e aqui a ideia de subir, né? Para que vocês cheguem lá e reúnam com os apóstolos e com os presbíteros lá para resolver essa questão. Quem eram eles? Provavelmente, quem estava brigando com Paulo e Barnabé, no verso 1, alguns indivíduos que desceram da Judéia ensinavam aos irmãos. Então, havia um ensino contrário ao de Paulo e Barnabé. Eram pessoas que estavam abalando a paz da igreja, e a gente já viu isso, porque muitas pessoas, às vezes, elas, como é que eu posso chamar a sua atenção para isso? Elas tentam colocar o jeito delas e a maneira delas pensarem acima do entendimento da Escritura. E quando isso acontece, nós temos que nos reunir para que nós possamos tomar uma decisão que seja boa para a igreja e seja de acordo com a vontade de Deus. Porque senão a gente corre o risco de fazer algo que não é de Deus. Então, às vezes, muitas pessoas não compreendem isso. Então, eles têm que viver como judeus ou como gentios. Essa era a grande questão deste concílio.
E eu quero aqui levantar com vocês que houve muito debate sobre esse assunto. Isso aqui não foi do dia para a noite, mas o caso foi levado lá e a questão era como viver os costumes judaicos ou os costumes dos gentios. Isso envolve o que se deve comer. Por exemplo, eu já vi muitos cristãos dizendo assim, olha, não pode comer carne de porco, porque a carne de porco não é nada no Antigo Testamento. Meus irmãos, que no Novo Testamento não há problema nenhum em comer carne de porco. Por quê? Porque isso ficou no passado. Houve uma ruptura da igreja. E essa ruptura da igreja cristã com o judaísmo causou uma série de problemas depois. Porque até hoje nós temos judaizantes dentro da igreja tentando dizer que para a gente ser abençoado, nós precisamos ter a bandeira de Israel, nós precisamos ter o menorá, nós precisamos ter alguns objetos do culto do tabernáculo antigo, e nós precisamos ter algumas das práticas antigas. Não, queridos. É isso que nós estamos tratando hoje aqui. Isso aqui é muito sério, porque se nós não entendermos isso, e essa ruptura da igreja cristã com o judaísmo, nós ainda permaneceremos nas coisas erradas que o passado trouxe, o judaísmo trouxe para muitos daqueles cristãos. Então, eu quero destacar aqui para vocês alguns aspectos aqui que são importantes. Foi um tempo difícil, esse período, porque eles estavam avançando para pregar o evangelho para outras pessoas, tá? E nesse sentido, meus irmãos, eles estavam tentando nos mostrar que havia na igreja essa ruptura entre o judaísmo antigo e o cristianismo nascente. Quem manda na igreja? O que a Bíblia nos ensina? Há um perigo também de pensar que o pastor manda na igreja. Não, não manda. O governo, ele é eleito para governar, mas existe um consenso dos representantes da igreja. Por isso, o pastor não decide nada sozinho. Todas as coisas que nós estamos tomando aqui decisão, é o nosso conselho que foi eleito por vocês, que toma essas decisões para que a gente possa seguir. E nesse sentido, nós vemos que Paulo e Barnabé, eles levaram o assunto, verso 3, enviados, pois, e até certo ponto acompanhados pela igreja, atravessaram a província da Fenícia e causaram grande alegria a todos os irmãos. E eu quero destacar aqui, mais uma vez, só mudar aqui que esses fariseus que estavam causando problemas eram fariseus convertidos. Só que eles eram homens do judaísmo. Então a questão é, versículo 5, insurgiram-se, entretanto, alguns da seita dos fariseus que haviam crido, dizendo, é necessário circuncidá-los e determinar-lhes que observem a lei de Moisés. Então, é preciso circuncidar. Deus chamou Abraão e agora eles têm que ser circuncidados. E Jesus escolhe os apóstolos, que eram também judeus, e quando a gente olha para isso em Mateus capítulo 10, ele escolheu e ele designou esses apóstolos. Agora esses apóstolos estavam, depois do dia de Pentecostes, pregando para muitos gentios, muitos filhos de Abraão. Todas as famílias da terra estavam sendo alcançadas pelo evangelho. E os gentios, naquele momento, estavam crendo em Cristo Jesus. E nesse sentido, o primeiro concílio foi necessário para trazer para aqueles homens direção.
Então, eu quero ler agora dos versículos 6 em diante. Então se reuniram os apóstolos e os presbíteros para examinar a questão. Havendo grande debate, Pedro tomou a palavra e lhes disse: Irmãos, vós sabeis que desde há muito Deus me escolheu dentre vós, para que, por meu intermédio, ouvissem os gentios a palavra do evangelho e crescem. Ora, Deus que conhece os corações, lhes deu testemunho, concedendo o Espírito Santo a eles, como também a nós nos concedera. E não estabeleceu distinção alguma entre eles, purificando-lhes pela fé o coração. Agora, pois, por que tentais a Deus, pondo sobre a cerviz dos discípulos um jugo que nem mesmo nossos pais puderam suportar, nem nós? Mas cremos que fomos salvos pela graça do Senhor Jesus, como também aqueles o foram. O que Pedro está fazendo aqui é buscando uma solução. E ele buscando uma solução, ele convocou os apóstolos e presbíteros, houve um grande debate, e Pedro toma a palavra, e ele diz assim: irmãos, vocês sabem que Deus me escolheu na igreja, e por causa disso eu quero dar uma palavra aqui para contribuir para a gente chegar numa solução. E a palavra de Pedro, nada mais, nada menos, foi o seguinte: a gente é salvo pela graça e não pelo que faz. Por que isso é importante? Porque isso define o problema de muitas igrejas hoje que pensam que as pessoas são salvas pelo que fazem. Por exemplo, alguém poderia dizer assim: eu sou salvo porque eu fui batizado. Você não é salvo por ser batizado. Você pode ser batizado e ir para o inferno. Salvação é a graça de Cristo no nosso coração. E quando a graça de Cristo entra no nosso coração, há uma libertação de todo o jugo do pecado, do mal, de Satanás e de tudo que você possa imaginar. O pecado vai sendo destruído graças a Cristo Jesus e a graça dele. Estes homens não podem se autodeclarar líderes, dizendo assim que, não tem que ser desse jeito. O verso 8 diz: ora, Deus que conhece os corações, lhes deu testemunho, concedendo o Espírito Santo a eles, como também a nós. Mas espera um pouquinho, nós somos judeus. Pedro falando. Deus deu o Espírito Santo para nós, mas eles são gentios, não foram circuncidados e receberam o Espírito Santo, então tem alguma mudança nisso. E nesse sentido, meus irmãos, os apóstolos e presbíteros juntos chegaram a uma conclusão. A igreja se reuniu por vários dias. Olha o verso de número, eu vou ler do 12 até o 21. E toda a multidão silenciou, passando a ouvir a Barnabé e Paulo, que contavam quantos sinais e prodígios Deus fizera por meio deles entre os gentios. Depois que eles terminaram, falou Tiago, dizendo: irmãos, atentai nas minhas palavras. Expôs Simão como Deus primeiramente visitou os gentios, a fim de constituir dentre eles um povo para o seu nome. Conferem com isso as palavras dos profetas, como está escrito: cumpridas estas coisas, voltarei e reedificarei o tabernáculo caído de Davi, e levantando-o de suas ruínas, restaurá-lo-ei, para que os demais homens busquem o Senhor, e também todos os gentios sobre os quais tem sido invocado o meu nome. Diz o Senhor, que faz estas coisas conhecidas desde séculos. Pelo que, julgo eu, não devemos perturbar aqueles que dentre os gentios se convertem a Deus, mas escrever-lhes que se abstenham das contaminações dos ídolos, bem como das relações sexuais ilícitas, da carne de animais sufocados e do sangue, porque Moisés tem em cada cidade desde tempos antigos os que o pregam nas sinagogas, onde é lido todos os sábados. Então, pareceu bem aos apóstolos e aos presbíteros com toda a igreja, tendo elegido homens dentre eles, enviá-los juntamente com Paulo e Barnabé a Antioquia,
foram Judas, chamado Barsabás, e Silas, homens notáveis entre os irmãos. O que está acontecendo é que o relatório que eles estavam enviando era um relatório dos debates que foram feitos aqui. Então, o Tiago entra como uma espécie de moderador na reunião e ele dá uma palavra que as igrejas colocaram ele também como uma espécie de coluna lá da reunião, e nós vemos alguns aspectos que eu quero destacar aqui para vocês, porque o papel do Espírito Santo aqui é fundamental, porque eles começam a dizer: Deus fez sinais e prodígios, Deus converteu os gentios, e Tiago leva o concílio a examinar a Bíblia, a examinar Amós 9, de 11 a 12, e Atos 17 e 11 nos mostra que eles estavam examinando as Escrituras. Então, veja bem, para tomar uma decisão, sempre os presbíteros, para o bem da igreja e obedecendo a Deus, têm que examinar as Escrituras. O que a Bíblia nos diz sobre o assunto? E eles estavam tentando mostrar como Deus estava fazendo tudo isso. Quais foram os resultados? Partindo já para o fim. Os gentios estão livres, verso 24. Houve o rompimento do cristianismo com o judaísmo. Atos 15, 21, e eu quero ler o 23 e o 24. Escrevendo por mão deles, os irmãos, tanto os apóstolos como os presbíteros, aos irmãos de entre os gentios, em Antioquia, Síria e Cilícia, saudações. Visto sabermos que alguns que saíram de entre nós, sem nenhuma autorização, vos têm perturbado com palavras, transtornando a vossa alma. O parecer e o resultado disso é que os gentios agora, eles estão livres. Eles estão livres. Não há restrição, a não ser estas que o próprio texto nos diz, que naquele momento era para evitar determinadas festas, de comidas sacrificadas aos ídolos, carne sufocada, que Moisés tem o seu testemunho em cada lugar, então evita isso. Relações sexuais ilícitas. E esses são os problemas de escândalos que nós temos. Mas ele cita aqui também que eles devem se abster das contaminações dos ídolos, ou seja, se afastar de toda a idolatria que há no nosso meio. E nesse sentido, queridos, os resultados das relações sexuais ilícitas, cuidado com o escândalo, conflitos são inevitáveis, e isso fortalecer os irmãos. O que o texto termina dizendo é que homens que têm exposto a vida, eles saudaram Paulo e Barnabé e recomendaram essas coisas à igreja. Quando foi lido isso, está nos versos de número 30 ao 35, nós temos que, ao descerem logo para Antioquia e tendo reunido a comunidade, entregaram a carta, a epístola. Quando a leram sobremaneira, se alegraram pelo conforto recebido. Meus irmãos, terminando aqui o nosso estudo, a nossa palavra, quantas vezes nós estamos tentando colocar determinadas coisas para que as pessoas sejam salvas? Talvez você que me escute aí possa achar até o meu estudo um tanto estranho e bobo, mas isso é fundamental para que nós nos alicercemos o nosso coração na graça de Cristo. Deus perdoa pecados. Deus perdoa qualquer pecado. Só tem um pecado que não tem perdão.
é o pecado da incredulidade. Os outros e os demais pecados, eles são perdoados por Deus. E todos nós precisamos buscar ao Senhor e crer que Ele perdoa os nossos pecados. Eu quero orar com você, terminando esse estudo, e quero dizer a você que Deus constituiu que você se libertasse de uma série de julgos. Cuidado para que ninguém ponha sobre você um jugo que nem eles conseguem carregar. Jesus veio para aliviar as cargas. Ele disse: vinde a mim todos os que estão cansados e sobrecarregados. Quem está sobrecarregado é quem está com culpa, quem está com dor no coração, quem está com diversos pesos. Meu Deus, como é que eu vou me livrar disso? Então a palavra de Deus nos diz que você precisa ser liberto por Jesus. E eu quero orar por você nessa hora, encerrando assim o nosso trabalho nessa noite. Que o Senhor te abençoe, te guarde, que o Senhor a abençoe e aguarde também, minha irmã. Eu quero orar. Vamos orar. Senhor, nós te agradecemos pelo Evangelho de Cristo que nos liberta. Nós te agradecemos também porque Jesus é aquele que veio para nos restaurar a liberdade. Nunca permita, ó Deus, que nós estejamos presos a cadeias, a coisas, e até mesmo, ó Deus, a imposição de pessoas que pregam que nós precisamos fazer alguma coisa para sermos salvos. Nós somos salvos pela graça de Cristo. E louvamos-te porque a igreja cristã primitiva se libertou do jugo que pesava sobre os israelitas. E nós te agradecemos porque a lei hoje tem o sentido de nos orientar e nos mostrar o caráter de Deus. E nós não abandonamos a lei, antes a confirmamos pelo Espírito do Senhor em obediência e fé. Mas não é isso que nos salva. O que nos salva é a graça de Jesus. Pois pela graça sois salvos, mediante a fé, diz a tua palavra. E isto não vem de vós, é presente de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie. Te louvamos porque toda a glória, toda a honra e todo louvor são dados a Deus. Em nome de Jesus. Amém. Deus te abençoe, Deus te guarde, Deus te ilumine sempre para a glória dele. Amém.